Olá, seja muito bem-vindo ao canal Educando Imaginário. Meu nome é Thiago Pontes e eu estou aqui numa chamada de vídeo com meu amigo Luciano Laureano para gravar a segunda parte do tema Ilustrações e Imaginação. Muito bem, então na semana passada nós falávamos sobre ilustrações e imaginação e colocamos alguns pontos em relação à educação do imaginário e à vida intelectual e a relação que as ilustrações têm com o processo de educação. E hoje aqui, num segundo bate-papo com o meu amigo Luciano, nós vamos dar continuidade ao tema e vamos começar falando a respeito do conceito de belo dentro das ilustrações. Beleza, Luciano? Então, queria que você falasse um pouco pra gente sobre como nós podemos encontrar com uma certa segurança o conceito de belo dentro das ilustrações, porque às vezes esse conceito de belo ele fica um pouco confuso, principalmente para nós que somos leigos, né, na questão das ilustrações. Muitas vezes as pessoas têm algo como belo, tem algo como algo que realmente pode representar a realidade, mas às vezes aquele modelo que se toma de representação não é algo belo e as pessoas tomam aquilo por beleza e estão tomando a feiura por beleza, né? Então, dentro das ilustrações, qual seria assim algum parâmetro para que a gente encontre de fato aquilo que é belo? Então, Thiago, vindo falar sobre esse conceito do belo, né? A gente tem que sempre lembrar, a gente falou bastante no vídeo anterior, né? Que é a educação do homem, né? No caso, a gente voltado para a criança. A educação nada mais é do que o vínculo entre a beatitude da alma e a beatitude da vida. Ou seja, a gente tem que preparar toda a nossa vida para a alma, né? Santa Teresa que dizia nas moradas, né? Que a gente tem uma vida com uma atenção toda voltada para o corpo, né? A gente sabe da existência da alma, mas a gente não aprofunda nisso. Então, nesse processo de educação, a gente deve focar também na questão da alma, né? Então, a gente tem que dar essa formação para a criança, né, que conduza a um ideal de beleza, né, que nada mais é do que baseada na verdade e no bem, né? Esses são um dos conceitos, né, aplicado na arte do belo, né? Um dos propósitos, o propósito maior da arte do belo é fazer o homem propender à verdade, né, ao verdadeiro e ao bom. Então, falando em ilustração, a gente também tem que trazer esses conceitos para dentro, né? O que vem a ser o belo? Para a gente ter algo belo, né, uma ilustração bela, a gente tem que atender, né? Tem que ser algo íntegro, né, harmonioso e claro. Então, sabendo disso, a gente consegue reconhecer quando uma ilustração, um desenho, né, uma arte pictória, ela tem beleza, né? A criança, né, a criança que não é formada no belo, ela vai ser um adulto que vai ter dificuldade, né, de entender o que é o bom e o que é verdadeiro. Isso fruto já dessa educação sem as coisas claras, né, sem o belo presente na vida dela. Nada se reduz da potência ao ato, senão por algo anterior já em ato. Ou seja, a gente precisa colocar mostrar essa potência em algum modelo, né? Alguma coisa pronta já. Aí entra a questão das artes liberais, né? A literatura, a música, a ilustração, no caso a gente falando aqui, já essa potência, né? Em ato ali, exemplificado para a criança conseguir entender isso na aplicação da vida dela. A gente vai pegar um ato heróico já num modelo e colocar isso para a criança, né? Então, assim, dentro da ilustração, a gente vai ter que ter todos esses conceitos aplicados para que seja uma ilustração bela, que atenda aqueles requisitos, né, de integridade, de harmonia e claridade, para a criança conseguir reconhecer. O homem ele tem 3 virtudes intelectuais: ciência, prudência e a arte. Aí, no caso, a arte tem a arte servil e a arte liberal. Então, a arte liberal nada mais é do que você ter
aquilo simplesmente para contemplação, né? Simplesmente pro benefício do espírito. Então, se você tem essas características, né, que vão atender para ser considerado algo belo, a criança vai ser formada ali desde a primeira infância nisso, que vai depois, futuramente, quando ela tiver capacidade de uma capacidade intelectiva já de entender as situações da vida, ela conseguir reconhecer e também ser uma pessoa que busca tudo que é bom e o verdadeiro. Sim. Você citou o Carlos Nogueira e essa definição que ele coloca da arte do belo é interessante porque diz, né, que o belo ele faz então o homem propender ao bom e ao verdadeiro, né? E mediante o horrendo afastar-se do falso e do mal, né? Só que ele fala um detalhe, que esse horrendo ele é feito de maneira bela, né? Sim. E eu me lembro que no vídeo anterior, no vídeo anterior você citou a questão de que tem muitas vezes, muitas histórias infantis hoje em dia, a vovozinha é mais feia que o lobo, né? E é interessante, Sim. o lobo, Exatamente. o lobo na história da Chapeuzinho, enfim, um vilão numa história infantil, ele tem que ser horrendo, né? Ele tem que representar o mal e o feio. Porém, ele faz isso de maneira bela, né? De maneira assim, que realmente represente, né? Então, assim, é interessante porque às vezes você pega um conto e essa questão de você tomar o feio por bonito, né? Às vezes você pega um conto que de fato é dessa forma. A vovozinha tem uma aparência meio duvidosa, né? E o lobo tem uma aparência super convidativa. Aí o menino assiste, a menina assiste e ele se interessa mais em ser o lobo do que ser a Chapeuzinho, né? Isso, na verdade, acontece no final das contas que as ilustrações estão levando a criança a tomar um juízo errado da história, né? Sim, então, nesse caso você entra, né, na questão do lobo, por exemplo, né, ser algo que ele vai ter as características dentro da obra como um todo, né, que a gente falou, e assim, sempre buscar ser o mais realista possível, né, aquilo que hoje é muito difícil de encontrar. Você pega uma ilustração e são de formas simplórias, né? Desenhos simplistas, assim, que não são ricos em detalhes. Por exemplo, um lobo, no caso, a gente está falando, não mostra de fato uma figura real de um lobo, né? Com os dentes, assim, aquela figura mais assombrosa, né? Mais que vai trazer o medo para a criança, né? Aquela repulsa, né? Vai ver os dentes de fora, aquilo ali repele, é instinto aí no mais animal possível, né? Mais corpóreo possível, né? Um animal em posição de ataque, ele de fato é para amedrontar o opositor dele, né? No caso, o lobo da Chapeuzinho Vermelho, ele tem que passar essa sensação, né? Essa sensação da criança olhar e sentir a repulsa, né? O medo ali e parar, né? Então, assim, quando você não tem isso, você acaba pecando na questão do que a gente falou, né? Da criança, ela não tem essa capacidade ainda, né? De reconhecer as coisas. Então, ela precisa desse exemplo. Se na primeira infância, se nessa tenridade, ela tem um modelo de um lobo que é fofinho, que é bonitinho, a hora que ela vê de fato um lobo, ela fala, o lobo, ela não vai fazer essas associações, ela não vai se afastar, digamos assim, né, do que é o horrendo. Então ela vai ter sempre essa dificuldade no futuro. Sim, legal, Luciano. Bom, pegando o gancho aí para a segunda parte, eu queria então, a partir dessas definições que a gente deu de belo e desses comentários a respeito da ilustração, que a gente falasse um pouco aí, que você pudesse falar pra gente um pouco de algumas referências de bons ilustradores. Sim. E de boas ilustrações. Da minha parte, assim, eu vou mostrar assim, algumas coisas que eu tenho como boas ilustrações aqui. Deixa eu até pegar aqui. Tem uma Bíblia ilustrada
que eu gosto bastante, eu já falei em outros vídeos, que é de um autor, as ilustrações são de um autor chamado José Pérez Monteiro. Eu não conheço, só conheço esse trabalho da Bíblia, mas eu acho que as ilustrações são muito bonitas exatamente porque elas são muito realistas. Tem algumas ilustrações, inclusive, no momento da paixão, né, a morte de Cristo, que eu gosto bastante e eu acho que representa bem. Então, inclusive, a Gabriele está dizendo que gosta muito aqui. Do que você gosta? Vem cá, filho. Da parte que Jesus morreu. O Vicente está aqui também acordado e ele também gosta muito de ver a parte que Jesus morreu. Então aqui tem uma ilustração muito bonita aqui, ó. Elas têm proporção, as cores são interessantes, assim. Então é uma referência de ilustração que eu gosto. Tem o Catecismo Ilustrado também, né? Tem outras coisas. Eu também gosto de uma ilustradora, vem cá, papai, chamada Pauline Baines. Ela ilustrou este livro aqui A Última Canção de Bilbo, né? E eu também gosto do traço dela. Eu acho que é um traço infantil, mas sem deixar de ser realista, né? Então eu acho bem legal assim também, bem interessante. Então são algumas das referências que eu tenho. Tem outras, é claro, né? Mas só para citar duas, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouco aí de algumas referências que você pode nos citar. Então, o que eu sempre costumo dizer assim, né? Eu tenho, para mim, assim, uma referência quando se trata de ilustração, né? Um nome que me vem sempre, né? Que eu falo é Gustave Doré, né? Ele tem um trabalho assim, existe uma Bíblia ilustrada, eu não tenho ela, né? Só tenho PDF das ilustrações, as imagens. E assim, são ilustrações belíssimas, né? Por exemplo, da Bíblia tem várias passagens, né? Aqui até no livro do Noguet, da Arte do Belo, tem algumas imagens dele aqui, que vale a pena a gente mostrar. Deixa eu pegar aqui. É o triunfo do cristianismo, né? Que tem aqui contra o paganismo, né? Uma que tem, e tem uma outra aqui também, que é o Vale de Lágrimas aqui, né? Outra ilustração também. Quem não conhece, vale a pena dar uma buscada assim, porque tem várias, né? Tem a gente falando de exemplo, né? De ilustração, por exemplo, para criança. Por exemplo, tem a passagem de Davi e Golias, né? A imagem a ilustração de Gustave Doré sobre essa passagem também é muito bonita, sabe? Assim, e mostra de fato a vitória de Davi sobre Golias, né? E assim, Golias está de uma maneira bem, vamos dizer, assustadora, né? Uma cabeça quase que do tamanho do corpo de Davi. Então mostra a pequenez, assim, né? A estatura pequena de Davi mediante ao Golias, mas mesmo assim, aí então fica, né? A gente cai aí, consegue reconhecer, né? Os conceitos de arte do belo, né? Que imita ações, paixões e caracteres. Então, assim, a própria ação da vitória ali, né? Da coragem de Davi, né? Sobre o gigante Golias. Então, assim, você consegue reconhecer, né? A paixão ali, o momento de bravura, né? De Davi, confiando em Deus ali. Você consegue reconhecer aí os caracteres que compõem toda a cena, né? Então, assim, a gente fala dentro da ilustração, né? Que são disposições de linhas, né, contornos e formas, né, e as cores, no caso, às vezes em preto e branco, por exemplo, as de Doré são em preto e branco, né, são ilustrações, mas que dentro dessas composições ela significa algo, ela tem algo a transmitir, entendeu? Então, assim, a gente consegue reconhecer. Então, voltando naquela primeira questão, né, fica evidente aquilo que é belo, né? E aí, como modelo também, eu costumo dizer assim, não só como ilustradores, né, mas que eu uso muito com as crianças aqui em casa, são as próprias obras de artes, né, as obras clássicas, né, que são, assim, obras de artes do belo em que a gente encontra várias, no caso, por exemplo, a gente, em processo de educação e também de catequização delas, a gente usa as imagens, né? Você pega várias passagens bíblicas, né? Por exemplo, tem o Filho Pródigo de Rembrandt. São imagens belas, belíssimas,
né, e tratando de alguma história bíblica, né? Então a gente consegue sempre ilustrar. Tem, por exemplo, aqui a gente tratou há pouco agora o Natal, né? Ela tem a imagem, né, de todo o catecismo, né? Só através de imagem. Ela tem o texto explicando para a gente trabalhar com, no caso, com a criança ou com quem está sendo catequizado, né, para orientar, mas as imagens por si só é o próprio catecismo, né? O que isso era muito comum na Idade Média, né? Os letrados ser catequizado muitas vezes pelos vitrais. A ilustração ela é um fragmento desse tempo, né? O que a gente tem a literatura, a música decorrendo no tempo, a ilustração ela é um fragmento só, ela é só um frame ali congelado e que vai passar muitas vezes essa história toda ou parte dela. Que, como a gente bem falou no vídeo anterior ali, a gente precisa dar esse suporte para as crianças, porque muitas vezes ela não conhece todos os elementos. Então, dentro da ilustração você consegue colocar esses elementos, né? E ali de maneira visual, entrando pelo campo da visão, pelo sensitivo ali, ela vai elevar ao seu intelecto e aquilo ali vai ficar gravado na memória dela. Então, por mais que ainda ela não acesse com tanta facilidade ou ainda não acesse, né? Quando ela atingir a idade da razão, ela já vai ter tudo isso já gravado ali para conseguir buscar. Muito bom. Maravilha, Luciano. Deu para ficar mais clara essa questão das referências e do belo. Aí agora, indo para o final já do nosso vídeo, eu queria comentar um pouco a respeito do material que eu estou produzindo aqui, né, no canal Educando Imaginário. Eu terei a grande honra de tê-lo como ilustrador desse material, né? Bom, a ideia do material é unir várias maneiras de educar o imaginário infantil dentro de um mesmo método, de um mesmo material, né? Então, vai ser um material que contém uma história baseada numa virtude, e que dentro desta história existe uma música para que a criança aprenda a solfejar, aprenda a executar as notas no instrumento. Também vai ter poesia, né, com métrica, uma poesia que encaixe dentro da melodia proposta, e também terão as ilustrações, né? Eu já passei a primeira história para você, né, Luciano? E você já deu uma lida aí, como eu já estou sabendo, né? E, bom, eu já falei um pouquinho desse material nos outros vídeos, né? Mas agora eu queria que você falasse um pouco do que você achou aí dessa primeira história e do que você espera desse material. E desde já também já te agradeço pela sua participação como ilustrador. Para mim é uma grande honra mesmo, viu? Então, pode ser bem sincero e nos colocar aí o que você acha e o que você achou aí do material, tá bom? Então... Bom, na verdade, eu que agradeço, né, a confiança aí de poder fazer parte, né? Porque o material, como você falou aí, eu já acessei, já li, né? E te falei, né? Já vou aplicar com as crianças aqui, porque, assim, ficou muito bom, né? Uma história que a gente consegue reconhecer aí alguns pontos ali, a questão das virtudes, né? Então fica muito claro, né? A gente que vem trabalhando a questão das virtudes com as histórias, com as crianças, até a própria catequização delas também, assim, ficou uma história muito interessante, né? A criança, ela aprende a atenção dela ali e ela fica, claro, evidente esses pontos de virtudes, né? Para a criança conseguir reconhecer. E isso é muito, muito legal, que a gente usa a história e sempre consegue, no dia a dia, nas vivências cotidianas das crianças, a gente buscar remeter a história e falar, olha aquela virtude, né? Olha aquela situação. Então ficou muito legal, né? Assim, espero conseguir transmitir também nas ilustrações essas características, né? Esses pontos importantes, essas ações da história ali, né? E conseguir fazer um complemento com o seu trabalho, né? Que ficou sensacional ali, junta literatura, poesia e música, né? Muito bem, num contexto muito, muito interessante para a criança, muito legal e fica fácil de aplicar, né? O que é melhor, porque no seu caso, por exemplo, se você tem a facilidade com a música, com a poesia,
eu já não tenho tanto, mas ali já vem uma coisa pronta para eu poder aplicar, né? Mesmo não tendo esse dom, essa capacidade, aí eu consigo passar para a criança e proporcionar que ela tenha uma educação diferente da nossa, podendo acessar a esses materiais de qualidade, né? Seja na poesia, na literatura e na música, na arte pictória, né? Na ilustração. E isso é muito, muito bacana, né? Eu gostei demais, já, como eu falei, já vai começar a aplicar aqui em casa, né? E, enfim, vamos colocar em prática tudo que está ali à nossa disposição para poder conseguir bem educar as nossas crianças, né? E se reeducar também, né? Porque muita coisa a gente não teve acesso, só está tendo acesso hoje. Então ficou muito bom, agradeço mais uma vez poder participar aí e conte comigo sempre, né? No que tiver ao meu alcance aí, sempre vou contribuir. E é sucesso, é um material muito bom, de muito boa qualidade. Legal. Deixa eu pegar aqui, ó. Tô vendo na sua estante aí o Filosofia Perene. Vou pegar aqui o meu também, ó. Porque você falou essa questão aí de se reeducar. Na verdade, esse projeto, esse material começou, né, a partir de uma meditação a respeito das virtudes que existe neste livro, né, na explicação das virtudes no livro Educação segundo a Filosofia Perene, que é um compêndio da explicação de virtudes de Santo Tomás, né? Então, assim, tentando ilustrar, né, tentando mostrar para as crianças o que é cada virtude, que eu fui compondo as histórias, né? E realmente, como Tolkien dizia, né, que para ele os mitos são uma maneira de meditação, essas histórias foram uma maneira que eu tive de meditar a respeito das virtudes. Então, realmente é uma maneira de autoeducação, mas também é uma maneira de entregar para os pais e para os professores um método simples e fácil, né, para que eles consigam aplicar esses conhecimentos técnicos da música, da ilustração, da poesia, para que todos consigam ensinar os seus filhos nessas diversas áreas, né? Então, unindo as coisas numa única história, né? Então eu espero aí que ajude muito os pais, né, e professores, e também que ajude a educar as crianças na questão aí do imaginário, né? E mais uma vez agradeço muito a sua participação no projeto. Peço para você que está acompanhando esse vídeo aí que fique atento no lançamento aí deste primeiro e-book. Então é isso, nós vamos chegando ao final do nosso vídeo. Peço que você não se esqueça de curtir e compartilhar e comentar este vídeo. Também siga lá no Instagram a página Educando Imaginário e também a página do Luciano, Lu Laureano Arte. Você pode conferir um pouco mais do trabalho dele na página do Instagram. Tem inclusive uma ilustração, né? Basicamente uma foto de Nosso Senhor. Aquele Nosso Senhor que você fez é do Mel Gibson, né? Isso. Do filme, né? Isso. Então do filme A Paixão de Cristo. Eu gosto muito daquela ilustração, né? Entre outras, tem várias. Eu vi o Machado de Assis que você desenhou também, ficou legal. Tem muita coisa boa lá no Instagram do Luciano, Lu Laureano Arte. Luciano, deixe aí uma mensagem final aí pra gente no vídeo. Beleza, confere lá, né, como eu falei. E assim, vale lembrar essa imagem que você falou de Jesus, até adulto impacta, né? Então assim, e às vezes a gente fica meio que preocupado, né, de mostrar isso para criança ou não. Aquela é uma das imagens, por exemplo, que aqui em casa, até mesmo no momento que eu estava fazendo, foi uma imagem que as crianças viram, né? E assim, ao invés de criar aquela repulsa aí de falar assim, credo, não quero ver isso, não. A mensagem que transmite e a reação que a gente tem na criança, e foi para mim no caso um caso real, é a questão da compaixão por Jesus, né? Do cuidado, de ver quanto que ele sofreu, e aquilo causa um sentimento de compaixão com Jesus, né? De querer cuidar. Então assim, às vezes a gente fica nessa preocupação básica de não mostrar certas situações
horrendas, né, para a criança, com medo de impactar e criar algo ruim na criança. Pelo contrário, né, quando, lógico, seguindo todo o conceito de belo, mesmo sendo algo horrendo, né, a reação que se tem na criança é sempre essa, né, de afastar o mal, ao invés de repulsa pelos machucados, pelas chagas de Jesus, a reação que se tem é de quem fez isso em Jesus e por quê, né? Quanta maldade, né? Então, assim, faz ela afastar disso e querer sempre cuidar de Jesus, de estar com Jesus. Então, isso é uma mensagem que eu costumo dizer. E, assim, a gente, a gente tem grandes exemplos também de que não só histórias reais como do próprio Jesus e dos santos, mas também a dos contos de fadas, né, fazem um bem tremendo para ilustrar todas essas virtudes para as crianças. Então, a gente tem grandes exemplos. Você citou Tolkien, né? Eu tenho um livro muito legal de Tolkien aqui, que são as Cartas de Natal. Ele aplicou durante 20 anos, mais ou menos, com os filhos deles, ou seja, até grande já ele mandava a carta como se fosse o Papai Noel, né? Então, assim, sim, tremida, porque estava muito frio. Então, isso é muito legal. E assim, esse ano, por causa da idade delas, e né, eu repliquei isso, né? Ficou bem legal assim, e teve sucesso aqui em casa, sabe? Então, assim, a gente deve usar desses recursos. E o material que você está preparando, estou participando, só tem a ajudar nisso, porque nem todo mundo tem essas capacidades, né? Então, assim, vamos criar nossas crianças dentro desse ambiente de arte, né, de música, de literatura, de ilustrações, para que futuramente, quem sabe, aí elas possam também replicar, né, e ser formada de dentro de tudo que há de mais belo. Isso é ser homem, né? Estar na realidade, presente aqui. Maravilha. Certo, muito bom. Luciano, agradeço mais uma vez e agradeço também você que acompanhou esse vídeo até aqui. E vamos nos falando, né? Vamos continuando o trabalho. Deus abençoe. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Deus abençoe. A criançada começou a querer pegar fogo aqui um pouquinho, mas a Natália veio que pôs ordem em casa. Eu fiquei sozinho. Tá com as duas aqui. Na hora que o negócio ia ficar feio, a Natália apareceu, que eu falei, nossa, salvou a vida.